Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera já aqui com a gente, áudio e vídeo. Tudo bem, Vera? Oi, Sardenberg. Boa tarde para você, para Cássia, para os ouvintes e também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Demos aqui a informação no começo do programa e agora... No começo estava mais o debate do Fernando Haddad, estava mais tranquilão, né? Depois quebrou o pau agora no fim. E tá cheio de coisas aí, né? Os fantasminhas, negacionismo e tal. O que você viu nisso tudo, Vera? Sardenberg, essas audiências, né, na Câmara têm sido marcadas por esses embates entre o governo e a oposição. Tem ministros que se saem melhor e aqueles que se saem pior diante dessas que são tentativas puramente de tumultuar por parte de deputados, principalmente bolsonaristas e esses de DNA do MBL, como o deputado Kim Kataguiri. Nas duas eu achei que o Haddad se saiu muito melhor, porque ele está mais preparado, claramente ele deu um ipom nos dois deputados e se saiu bem, mas nenhuma nem outra intervenção eram o centro do debate, né? Eram deputados tentando lacrar em cima do ministro da Fazenda e ele deu um passa-moleque nos dois, achei que ele se saiu bem. Porém, no que era o cerne da audiência, eu acho que tem alguns problemas maiores para o ministro, e ele sabe disso, e foi aí que ele ficou nervoso com a coisa dos fantasminhas, e aí eu acho que ele passou um recibo de uma coisa que é mais de fundo e que é mais séria, que é a grande desconfiança que existe em relação à política fiscal do governo. Ele usa o fato de que a economia foi bem no ano passado, de que ela conseguiu bons indicadores, como inflação, criação de emprego, aumento da renda decorrente do emprego, para dizer que qualquer preocupação agora seria motivada, ele falou até patrocinada, o que é uma acusação grave, que os analistas que fazem senões, que apontam senões à política fiscal, estariam fazendo uma crítica patrocinada e com algum interesse à política econômica e fiscal, porque os dados do ano passado foram bons. Isso uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque o ano passado de fato foi bom, o governo chegou a montar um arcabouço fiscal que foi lido por muitos como, embora um pouco mais leniente, pelo menos mais crível do que o teto de gastos, e parecia se esforçar para cumprir aquele arcabouço fiscal. E o que aconteceu de lá para cá? Um afrouxamento dessa política por parte do próprio governo antes sequer de tentar cumpri-la. Então é isso que leva aos senões todos, as dúvidas legítimas por parte de economistas, como os economistas do Real, que apoiaram o Lula na eleição, mas que agora vem um descompasso da política fiscal, e que levam aos problemas que o governo está tendo de aprovar suas medidas todas no Congresso e a puxada leve de freio que o Copom deu na queda de juros, né? Deu uma leve pisada no freio porque viu aí que pode ter algum risco fiscal. Então essas coisas todas são reais. Diferente da quizumba criada ali pelos deputados bolsonaristas e MBListas na comissão, porque são coisas concretas, reais, e as quais ele tem de responder. Ele ficou nervoso porque ele sabe que tem um problema pela frente, porque ele afrouxou a meta fiscal, tirou as medidas do Rio Grande do Sul do arcabouço, né? Elas não vão contar como gastos, mas ainda assim ele sabe que vai ter uma imensa dificuldade de sair de um déficit de 200 bilhões, que foi o do ano passado, para um zero esse ano e zero ano que vem. É quase impossível fazer esse resultado, ainda porque, ainda que estejam fora do arcabouço, as medidas do Rio Grande do Sul vão consumir uma enormidade de recursos que certamente vão faltar em outros lugares. Então, ele tem um problema pela frente, ele sabe que tem. Ele falou da necessidade que vai existir de criar uma fonte de receita que custeie a transição para a reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e dos municípios, e ele disse que isso sai essa semana. E ele sabe também da dificuldade de aprovar vários projetos que são regulamentações da reforma tributária, que foi um ganho do ano passado, né? Foi uma vitória dele e do Congresso, mas que requer uma regulamentação complexa, intrincada e que está só engatinhando
no Congresso. E esse ponto que você falou dos versões patrocinadas e fantasminhas, fica ruim, né? Porque você não diz quem é que está patrocinando, quem é que está... quem são os fantasminhas, etc. E, além disso, eu havia notado no início aqui do programa que as críticas à política econômica não são escondidas, né? São abertas, francas. Exato. Você sabe quem as faz, por que as faz, elas são publicadas, são assinadas e tal. Então não tem nada de fantasminha e tal. Tem pessoas, economistas, que acham que tem vários problemas pela frente, né? E assinam embaixo. Tem entidades, né, que têm feito esses alertas. O Focus é um termômetro disso, porque vai mudando as expectativas semana a semana. O Copom, a ata do Copom é um outro termômetro, mostra uma diretoria do Banco Central dividida quanto à capacidade que o governo tem de cumprir a meta de inflação, principalmente a do ano que vem. Os analistas têm mostrado que o cenário externo ainda é um desafio e que, se a gente não cuidar do fiscal aqui, vai ter problemas também, embora a inflação agora, desse ano, esteja bastante controlada e a do primeiro quadrimestre tenha sido bastante razoável, bem menor que a do ano passado, tem aí desafios pela frente. O ministro sabe que tem, esse nervosismo dele denota que ele sabe que tem, e eu acho que ele passou um recibo ali de um incômodo que existe da parte dele, com a consciência que ele tem da dificuldade, principalmente nessa questão fiscal, Sardenberg. As outras questões, eu acho que o governo lidou bem no primeiro ano, foi um ano de inflação baixa, um ano de emprego em alta, etc. Os indicadores não foram... O crescimento foi acima do esperado e as previsões de crescimento para este ano também estão sendo aumentadas, estavam sendo pelo menos até o Rio Grande do Sul, a gente não sabe como isso vai ficar. Então, os outros indicadores estão mais ou menos balizados, mas a questão das contas públicas é uma questão séria e não são os fantasminhas de fora que colocam em xeque isso, são os fantasminhas, colegas do ministro ali de dentro do governo que, de alguma maneira, conspiram e atrapalham qualquer ideia de economizar dinheiro público para cumprir essa meta fiscal ambiciosa que ele mesmo colocou, né? Vera, e essa discussão toda se dá, né, pelo menos no dia de hoje, nessa audiência da Câmara, mesma data em que sai essa pesquisa, a Quest, mostrando o que pensam os deputados federais, inclusive a respeito do governo, né? Eu acho interessante essas pesquisas, porque cada hora a Quest faz um recorte que acaba casando com o noticiário, Cássia. E nesse caso foi muito ali feliz a coincidência, porque mostra que a maioria do Congresso vê com desconfiança justamente a questão fiscal. É o aspecto fiscal o principal fantasminha com o qual o Haddad tem de lidar, e ele está ali no dia a dia e não é escondido, e não somos nós, analistas, que representamos esse fantasminha. 54% dos deputados, é mais com deputados do que com senadores, mostram preocupação com a inflação, e 61% dos que se dizem independentes, ou seja, o centrão ali, que não é a base aliada radical do Lula, mostram que o Haddad vai ter dificuldade em cumprir a política econômica. E na base aliada, ele só tem 81% de aprovação. Então mostra, como a gente viu na reportagem do Felipe Igreja, que também ele tem alguns desafetos dentro de casa, como a ala do PT mais gastadora, representada ali pela presidente Gleice Hoffmann, pelo deputado Lindbergh Farias. É certo. Vera, obrigado, Vera. Só mais uma coisinha. Ele falou de fantasminhas, a nossa ouvinte aqui, a Vera Fernandes, que é muito bem-humorada, ela falou: encontrei alguns fantasminhas na feira. Tomate a 9, peixe a 35 e tal. Ela se assustou, né? Ficou de cabelo em pé. A inflação nos índices oficiais está bem, mas é aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né? Uhum. Ela subiu, depois não voltou a cair a patamares que era antes, então para o consumidor sempre dá a sensação de que as coisas estão caras, e para a renda do consumidor elas estão de fato caras, né? A inflação caiu, mas não os preços, né? É complicado isso, né? É um nó que todo governo vai ter de resolver daqui para frente. Bom, e só para completar, você falou da inflação acumulada. A inflação acumulada em janeiro, abril,
É o último dado disponível, claro, nós estamos em maio, a inflação acumulada de janeiro a abril é de 3,7. A meta para o ano... Essa é de 12 anos, né? Não. 3,69 em 12 meses. 12 meses, exatamente. A desse ano até agora é 1,8%, né? De janeiro 12 meses é 3,7, que está... A meta é 3, está um pouquinho acima da meta, mas a ver. Vera, obrigado, Vera. Até amanhã. Tchau, gente. Um bom jornal para vocês. Tchau. Até mais, Vera.